Então, vascaínos e vascaínas, eu já estou faz tempo para fazer esse vídeo aqui para vocês, para falar um pouco sobre mim, porque muita gente me acompanha durante toda a minha vida aí, lutando pelas coisas do Vasco e tal, mas muita gente faz um mau juízo de mim aí, por causa das coisas que atormentam o Vasco aí anos e anos. Então eu quero aproveitar esse momento aqui e fazer um livro aberto da minha vida para vocês, porque eu estou pedindo o voto de vocês para eu poder representar o clube que a gente ama. Então, nada mais justo que vocês saibam um pouquinho da minha vida e eu estou aqui para fazer um livro aberto com vocês. Então, vascaínos, sou nascido e criado na Tijuca, tá? Nasci na Ordem Terceira, ali onde que hoje tem a comunidade do Borel em frente, ali na usina, na Tijuca. Nasci no dia 12 de 5 de 1971, às 8h30 da manhã, entendeu? E fui criado na rua Doc Lobo, aonde que hoje eu trabalho, o prédio em cima, fui criado pela minha mãezinha, pelo meu pai, e já tinha minha irmã nascida, que é a única irmã que eu tenho. Bom, saí dali, fui para a Chácara da Tijuca e morei alguns anos na Chácara da Tijuca e estudei a minha infância toda no Instituto Padre Leonardo Carressa. Fiz todo o primário, ginásio científico, até ir para a faculdade. Me formei em fisioterapia. Graças a Deus, eu, como fisioterapeuta, eu pude trabalhar com o Romário e tive a honra e a glória de, pô, junto com ele, ter sido campeão brasileiro, campeão da Mercosul. E isso aí muito marcou minha vida, porque desde moleque sempre brigando pelo Vasco, sempre vascaínaço. E montei minha clínica na Barra. Aí tinha pacientes como Ricardo Rocha, como o Branco, volta e meia lá, Carlos Alberto, Romário e vários empresários de nome e renome, pô, se cuidaram comigo. Meu apelido era Pajé, porque eu dava um jeito e curava todo mundo. Graças a Deus, sempre fui muito bem sucedido na fisioterapia. Formado em fisioterapeuta, já há praticamente 30 anos, já vou até me aposentar de contribuir com o CREFITO, que eu nunca deixei de pagar, Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Quando eu trabalhei no Hospital São Vicente de Paulo, como fisioterapeuta, eu pude lá cuidar das freiras no Merre Blanchot. Era um serviço que eu fazia sem cobrar nada, e as freirinhas que se aposentavam, que trabalharam a vida toda e entregavam a vida dela ao trabalho, eu cuidava delas, sem ganhar nada. E toda segunda, quarta e sexta cuidava delas lá no Merre Blanchot. E uma das que me marcou muito, que eu cuidei, foi a irmã Esther Neves. Para quem não sabe, a irmã do falecido Tancredo Neves, que eu praticamente cuidei dela lá no São Vicente de Paulo até a partida dela. E para quem não sabe, a irmã Esther Neves, ela quando fez o voto dela de, de caridade, ela doou um bairro inteiro chamado Jabor, próximo ao Bangu, doou para a Irmandade num voto de caridade. Irmã do falecido Tancredo Neves. Eu tive a oportunidade de estar algumas vezes com ele quando ia visitá-la. E talvez esse tenha sido o único contato político que eu tive minha vida toda e nunca nem pensei em me tornar político. Cuidava das criancinhas no Instituto Romão Duarte, lá no Flamengo, que tinham paralisia cerebral. Eu, terça e quinta, a pedido da irmã Maria das Dores, eu ia lá fazer um trabalho com essas crianças, também sem ganhar nenhum centavo. Mas eu sempre fui muito protegido das freiras lá, tanto que quando meu pai teve o câncer dele, ele se cuidou lá no São Vicente de Paulo, operou com o doutor Alemar Rogério Salomão, se recuperou com 73 anos de vida e veio falecer de outra coisa agora com 89.
E eu sou muito grato a todo mundo lá do São Vicente de Paulo, assim como eu sou grato à clínica do Runco, que era a COT, Clínica Ortopédica Traumatológica da Tijuca, na Barão de Mesquita 112. Era um grupo de vários médicos, todos ortopedistas, e eu tive a oportunidade de trabalhar com os gigantes da fisioterapia, Henrique Barreto, que até hoje é o cara do Comitê Olímpico Brasileiro. Trabalhei com o Marcelo também, que foi fisioterapeuta do Thiago Silva, lá no Paris Saint-Germain, trabalhou no Japão, com o Zico levou ele para lá, então, e eu fui trabalhar com o Romário. Eu trabalhei, estagiava com a Cecília na COT, e por trabalhar e pegar muitas cirurgias de menisco do Runco, eu me especializei em traumatortopedia e revolucionei quando fiz um trabalho de prevenção de lesão muscular que eu adotei com o Romário e graças a Deus em 2000 foi muito bem sucedido. O Romário foi campeão de tudo que disputou, artilheiro de tudo e foi sensacional para mim como profissional. Só que quando meu paizinho teve o câncer, em 1973, eu já tinha trabalhado com ele desde garoto, na Tijuca. Comecei a vida com 12 anos trabalhando, ajudando meu pai. E numa loja de imóveis familiar, que até hoje eu toco ela, mesmo meu pai tendo partido. E na Rua Doc Lobo, todo mundo me conhece. Eu, graças a Deus, eu tenho imóveis que eu herdei de família e eu não preciso nada, tanto que eu não cobrei um centavo do Vasco quando eu trabalhei no Vasco. Isso aí o Eurico me pediu várias vezes a carteira para assinar e eu nunca pedi nada do Vasco. Eu, quando fiz as minhas redes sociais para brigar pelo Vasco, eu sou o único influencer que bateu 150 mil seguidores e nunca aceitou um centavo de ninguém. Sabe o que é nunca aceitar um centavo de ninguém? Me procuraram todas essas bets aí, todas. E eu não aceitava. Fui chamado de burro por muitos amigos. Mas sabe o que eu respondia para eles? Eu não aceito, para não deturparem o que eu faço por amor ao Vasco, como se fosse forma de ganhar dinheiro, como fosse forma de ganhar vida. Graças a Deus eu sempre fiz isso. Então nunca ninguém me patrocinou, nunca eu impulsionei minha rede social. E agora, como político, estavam querendo impulsionar minha rede social para que várias pessoas me visualizassem. Que faz parte do jogo, né? Os políticos fazem isso. Mas eu não. Quem me impulsiona são vocês, porque o que me impulsiona é o meu amor pelo Vasco. E eu acho que quem ama o Vasco e que conheceu um pouquinho do que é o Zé Colmeia, vai, porra, no mínimo, porra, eu só peço uma coisa a vocês. Pergunta quem me conhece, se tudo que eu estou falando aqui, se é verdade, se é mentira. Vocês sabem que eu não minto, entendeu? Procura saber isso. Procura saber com todo mundo que me conhece, que conhece minha vida, que conhece meus pais, conhece minha irmã, minha família. Se em algum dia, eu fiz qualquer ato que fosse denegrir o clube que eu amo, jamais. O Vasco enfrentou durante toda a vida aí, a gente está há 20 e tantos anos sofrendo com más gestões, levaram um clube gigante, com uma torcida gigante, e a gente é capaz de fazer qualquer coisa. E eu venho provando isso ao longo dos anos. Olha, eu vou falar uma coisa aqui, parece pretensão, mas não é não. Estou falando na humildade mesmo, porque eu não sou nada, não sou ninguém. Mas eu quero falar isso aqui porque o meu coração manda falar para vocês. Vivo hoje dentro do Vasco da Gama, que fez mais do que o Zé fez pelo Vasco. Eu acho que vivo hoje é muito difícil você pegar e citar várias pessoas. Mas muito difícil mesmo. Muito difícil. E não é só mobilização, não. Quem me acompanha sabe. O Vasco não tinha terreno do CT, era uma vergonha. Eu fui pedir encarecidamente ao Alexandre Campelo para poder me dar autorização para correr atrás de políticos. E eu talvez
esteja agora candidato justamente para não ter que ficar mais pedindo o Vasco, pedindo. Eu vou estar lá para servir o Vasco. Hoje o presidente é o Pedro Paulo, amanhã pode ser outro, depois de amanhã pode ser outro. Eu quero estar lá para atender os pedidos do Vasco, e o Vasco não vai precisar me pedir. O Vasco não vai precisar me pedir. Quem me conhece sabe. Eu movo o mundo pelo Vasco. Então, vascaíno, cara, eu acho que é a oportunidade ímpar de você ter um cara que realmente ame o Vasco, representando o Vasco, lutando pelo Vasco na Câmara dos Vereadores. Ah, mas a Câmara dos Vereadores não vai te dar... Peraí, a gente vai reformar São Januário. Você sabe que com a reforma de São Januário, tudo que a gente vai precisar daquele entorno todo ali, para melhorar, para a gente poder ter conforto de chegar e sair, vai depender muito do vereador que estiver lá, que for buzinar o tempo todo no prefeito e ligar vocês através disso aqui. Rede social, olha só, gente, fui pedir hoje ao prefeito, ele me atendeu, quero que seja sempre assim. Mas o dia que não for, eu vou vir aqui e vou falar, olha só, procurei o prefeito não me atendeu, entre na rede social e buzinem nele. Então isso vai ser eu, e comigo não tem sacanagem, não tem roubalheira, não tem rachadinha. Eu vou honrar todos os vascaínos. E aí, porra, Zé, mas você quer ser vereador para tu atender o Vasco? O que faz o Marcos Braz? O que faz o Bandeira de Melo? O que faz o Cacau Cota falando da instituição, porra, eu não sei o quê, e eles botam candidato atrás de candidato? Quem que a gente tem? Os caras têm um governador que é flamenguista doente, atende tudo do Flamengo. Quem que a gente tem para defender o Vasco? É algum crime que eu vou fazer? Então já tinha que ter gente presa. E quando eu fizer por São Cristóvão é bairro de flamenguista, tricolor, botafoguense e vascaíno. Então, pelo amor de Deus, não estou cometendo crime nenhum. Eu quero, sim, a tua ajuda, vascaíno, para poder ser eleito dia 6 de outubro. Eu quero, no dia 6 de outubro, que vocês todos saibam que o Vasco vai ter, sim, representação. Eu quero que vocês saibam que no dia 6 de outubro o Vasco não vai ter que mais mendigar ninguém para pedir que nada seja feito. E quando o BEP pensar em proibir o Vasco, eu já vou estar lá com o comandante falando o que você está precisando aqui para você me dar o direito de eu ter o direito de jogar os clássicos dentro da minha casa. Ninguém vai punir o Vasco, ninguém vai expurgar o Vasco, porque eu vou estar lá lutando pelo Vasco. Pedir isso para você é algum crime? Estou fazendo uma campanha toda. Eu pedi algum centavo para algum vascaíno? Não pedi. Estou contando com o amor de todos. Zé, me dá material. Vou trabalhar para você. Os caras arregaçam a manga. Eu não estou pagando ninguém, cara. As pessoas que me acompanham, que carregam bandeira, não estou pagando ninguém. Ah, Zé, e como é que vai ser esse teu gabinete? Porra, ídolos do Vasco da Gama. O cara que fez os campos do CT, sem cobrar nada do Vasco, vai estar lá comigo. Carlinhos. O cara que cuidou da reforma, o engenheiro, perito judicial, vai estar lá comigo para ajudar também em São Januário. E é conhecido da diretoria, tá? Muito. Até o Manuel Cordeiro é tio dele, que é o cara do compliance do Vasco da Gama. Pô, é o tio dele, fala por mim, então. É o cara do compliance da diretoria do Pedrinho. Márcio Machado. Ou seja, é tudo uma equipe séria. Ah, grandes vascaínos? Ah, Zé, por que a torcida está com... A torcida. O Gustavo Ferreira, foi presidente da Força Jovem, conhecidíssimo, está junto comigo. O Xande Barbosa, neto de Chacrinha, está junto comigo. O Robinho, que todo mundo conhece com o Robinho e Negão, pô, quarta família, tá junto comigo. Por quê? Ah, porque é meu amigo? Não. Eu vi o trabalho que ele fez com a filha do senador Nelson Carneiro, a Laura Carneiro, e eu via ele trabalhando pela prefeitura, porque ele atuava nas margens da minha loja, onde eu tenho comércio na Tijuca, e via a forma séria que ele trabalhava e todo dia estava lá. Eu falei, pô, esse cara vai trabalhar comigo, porra.
Esse cara vai servir ao Vasco. E montei. Aí vocês sabem o Acácio, Luizinho Quintanilha? Ah, por que você está botando o Acácio e o Luizinho Quintanilha? Porque eu quero botar em cada comunidade do Rio de Janeiro campo para as crianças jogarem futebol. Entendeu? Tentar arrumar para todas essas crianças uma cesta básica para elas levarem para casa, para a família deixar elas jogarem futebol no fim do mês. Tentar arrumar com o neto do GPI, com o Pinheiro Guimarães, bolsas de estudo para essas crianças. E que algumas delas, na prática do futebol, a gente possa pensar assim e levar para o nosso Vasco. Mas em cada comunidade eu quero fazer esse trabalho, é pelo social. Não é para fazer jogador. Porque 1 de 1000 vira jogador. Mas por que tu quer fazer isso, então? A Cássio e o Luizinho Quintanilha coordenando isso, trabalho sério, todo mundo ganhando sem rachar nada comigo. Por que eu quero fazer isso? Porque a gente fazendo esse trabalho social, a gente vai falar em todas as comunidades, para todos esses moradores, entendeu? A história do Vasco da Gama para desde as crianças saberem. Que o Vasco é que lutou contra o racismo, o Vasco é que lutou contra os que queriam alijar do esporte os analfabetos, o Vasco que lutou contra os que queriam alijar do esporte os nordestinos. E essas crianças todas de comunidade vão saber disso. E vão ser cuidadas pela gente. Então, tudo que eu quero fazer vai dignificar muito você, vascaíno. E eu vou honrar muito a confiança que vocês vão ter em mim. Vocês podem contar com isso. Que aqui quem está falando aqui é o cara que é filho de português, que veio para cá com 16 anos, com uma mão na frente e outra atrás. Tem uma empresa de 70 anos sem uma queixa na história. Entendeu? Um vascaíno que assim que chegou ao Brasil comprou o título do Vasco, e esse título hoje é meu, que o número é 415, e eu tenho um orgulho de falar do meu pai, porque ninguém levanta um falso contra o meu pai, uma pessoa idônea, e me fez um cara que poderia hoje estar... Eu sou vizinho aqui do Felipe Coutinho, sou vizinho do Souza, eu podia hoje estar fazendo sabe o quê? Sem trabalhar, sem fazer porra nenhuma. Podia estar vivendo de renda. Mas sabe o que eu faço todo dia? Eu saio 5h30 da manhã da Barra, sou o primeiro a chegar na Tijuca, abrir meu comércio, 6h30 da manhã, você pode passar lá, quem me conhece sabe, está aberto. Isso todos os dias. E não é empregado que abre, não. Quem abre sou eu. Eu mesmo ergo as portas. Então, eu dignifico o que você é, vascaíno. Sou trabalhador, sou honesto e nunca monetizei rede social. Nunca vim aqui te fazer pedido para me doar dinheiro. Quando eu pedi para doar dinheiro, foi para salvar o Vasco. O que a gente fez com a sede da Lagoa, 70 e tantos anos ninguém fez nada. Tá lá linda. Queria estar fazendo já o calabouço, queria estar cuidando de todos os patrimônios do Vasco. Mas me disseram que por causa da eleição não podia fazer agora. Tudo bem. Não estou queixando, não estou com mágoa. Quero continuar podendo fazer depois, porque eu sou sócio proprietário e a partir do momento que você é proprietário, aquele bem é teu. Se não podem cuidar, deixa quem quer cuidar. E a torcida cuida, porque isso é o Vasco. Para quem não lembra, eu fiz 24 horas de live sem parar assim, com vocês, para a associação em massa. Porque eu falei para o Campelo que a hora que a gente tivesse o terreno do CT e que botasse o DNA do vascaíno para recuperar aquele patrimônio, que a gente ia ter o dinheiro para fazer o CT e vocês botaram 6 milhões lá. Então, vascaíno, eu sou esse cara, filho de português, honrado, brasileiro, cria da Tijuca, nascido em frente ao Borel, na ordem terceira. E é isso. Hoje eu não tenho mais meus pais. Minha filhinha mora nos Estados Unidos, estuda lá. E eu estou aqui servindo ao Vasco e quero ficar assim até o fim da minha vida. Vasco é para quem acredita, conto contigo, 6 de outubro, 11999, não vacila, que a hora da virada é essa. Valeu? Obrigado e desculpa invadir teu descanso.